Bom dia! Bom dia, sejam bem-vindos a mais uma manhã de Make com Prosa. E aproveitando a resposta que me perguntaram qual é esse produto que eu uso todo dia de manhã, é esse aqui, ó, não dá nem pra ver direito. Da Simple Organic, que é o niacinamida, ó. Ele é mara. Gostando dele. Então bora nós! Quero falar com vocês hoje sobre uma coisa que eu tenho visto que as mulheres não sabem mais. Sobre menstruação, sobre ciclo menstrual. Vamos entender um pouquinho? Porque o que eu tenho visto no consultório é que as mulheres não sabem mais nada. Depois dessa história de pílula anticoncepcional, as mulheres desaprenderam aí sobre ciclo menstrual, sobre período fértil, se tá ovulando, menstruação, tudo, enfim. Vamos falar um pouquinho sobre o ciclo menstrual. Então, primeiro, se você usa um método contraceptivo hormonal, tudo que eu vou falar aqui não serve pra você. Por quê? Porque se você usa um método contraceptivo hormonal, você não tem ciclo menstrual. Ah, Clarissa, mas eu menstruo. Tá, mas tu não tem ciclo menstrual, tu tem um sangramento. Tu tem um sangramento por privação do hormônio. Usou ali um anticoncepcional 24 dias, parou 4 e tu vai sangrar. Aquilo não é menstruação, aquilo é um sangramento por privação de hormônio, tá? Então, o que vai te dar o ciclo menstrual é a ciclicidade dos teus hormônios, que começam aqui em cima, tá? Então, essa live é para aquelas mulheres que querem entender, e os homens também, porque pelo menos o meu marido sabe até da minha menstruação. Para os homens ou mulheres que querem entender mais sobre ciclo menstrual. Então, mais uma vez, para quem tá entrando agora, se você usa algum método contraceptivo hormonal, tudo que eu vou falar agora não vai servir para você. Joia? E antes que eu me esqueça, me desculpem pelo atraso, meu marido estava conversando comigo de manhã. Ele gosta de me atrasar às vezes de manhã porque fica conversando, nunca vem uma pessoa para conversar mais. Ele fala mais do que eu. Aí vocês conseguem imaginar aí, quando tá eu e ele no canto, só a gente se fala. Então, bora lá. Apesar do que todo mundo pensa, o evento mais importante do ciclo menstrual não é a menstruação. O evento importante é a ovulação. E é a partir da ovulação que tudo acontece. Então, apesar da gente contar o ciclo menstrual como o primeiro dia da menstruação, a gente conta baseado na menstruação, ela não é o evento mais importante. O evento mais importante é a ovulação. Então, é esse evento que é importante. Certo? E aí, beleza, vamos entender um pouquinho. Aqui na nossa cabecinha, a gente tem a hipófise, que é uma glândula, que produz FSH e LH. FSH e LH são hormônios produzidos aqui na nossa cabeça. Eles são hormônios que estimulam o teu ovário a produzir os teus hormônios. Estradiol, progesterona e também tem a testosterona que está envolvida. Certo? Então, aqui na cabeça é que começa o estímulo para o teu ovário trabalhar. É por isso que, se você tá estressada, se você tá com humor deprimido, pode alterar teu ciclo menstrual. Certo? Porque isso acontece aqui na cabecinha, na tua hipófise. E aí, o corpo tem esse mecanismo aqui na cabecinha de mandar os teus ovários produzirem os hormônios. E aí, como é que acontece? Vou começar pelo evento menstruação, porque é o que todos vocês conhecem, mas entendam que a menstruação não é o evento mais importante do ciclo menstrual. O evento mais importante do ciclo menstrual é a ovulação, tá? Mas, por fins didáticos, a gente vai falar sobre a menstruação. Então, você começa a contar o ciclo menstrual a partir do dia que você menstrua. Mas não é aquele pouquinho de sangue, gente. É o sangue quando desce o sangue vivo. Borrinha de café,
comecinho ali não conta como primeiro dia da menstruação. Você vai contar o primeiro dia da menstruação, primeiro dia do ciclo, como o primeiro dia que desceu sangue vivo. Então, desceu sangue vivo, você conta o primeiro dia da menstruação. Esse sangue vivo, ele desce por descamação do teu endométrio, o teu útero, que é um órgão que tá lá embaixo aqui. Ele descama, as células descamam, e você tem um sangramento, certo? E aí, beleza. Nesse iniciozinho do ciclo, você começa a ser estimulada a produzir estradiol, que é um hormônio que está relacionado à lubrificação vaginal, à disposição, à saúde óssea, cardiovascular e muscular. Então, é uma boa época para ganhar músculos, tá? É no início do ciclo, porque o estradiol, ele vai aumentando, certo? E aí, você tem um aumento do estradiol, um aumento do FSH, e aí no meio do ciclo você tem a ovulação. A ovulação, ela acontece depois que você tem um folículo bem grandão, e o LH, que é esse outro que eu falei pra vocês lá no cérebro, tem o LH e FSH, dá uma porrada lá no folículo e faz ele abrir, eclodir. E aí você ovula. O óvulo, ele fica dentro de uma casinha chamada folículo. E é ele que vai crescendo. E vocês já nascem com a reserva ovariana de vocês. Então, quando a gente já nasce com os nossos ossos lá no comecinho, os folículos, como se fossem os folículozinhos primários, todos já prontinhos. A gente já tem a nossa reserva ovariana. E à medida que os meses vão passando e o tempo vai passando, a gente vai gastando e vai perdendo algum desses folículos, tá? Por isso que o fator primordial para baixar a reserva ovariana é o fator idade, porque quanto mais idade a gente tem, mais folículos a gente já tem perdido. E isso independe se você menstrua ou não. Ah, Clarice, eu usei anticoncepcional a minha vida toda, eu bloqueava a menstruação, então eu guardei os folículos? Não, porque eles vão ser eliminados, independente se há menstruação ou não, certo? Beleza, e aí quando chega lá no meio do ciclo, você tá lá em menstruação, tem essa primeira fase que a gente chama de fase folicular, que é quando esse folículo cresce e você produz estradiol, que é o que dá lubrificação vaginal, tá? Libido também. E aí o folículo rompe e você ovula. A ovulação, como eu falei pra vocês, é o evento primordial do ciclo menstrual. E aí a mulher ovula. Antes da ovulação, a mulher já sente o muco mudando. Por quê? Por conta da produção do estradiol. Então, ela já sente mais muco. Às vezes, aquele muco em clara de ovo, que é mais liguento, tá? Ele é bem típico do período pré-ovulatório. E aí, você ovula, o LH aumentou, você ovulou. Depois que você ovulou, esse folículozinho, que era a casa do óvulo, ele vai virar agora um corpo lúteo. E esse corpo lúteo, ou corpo amarelado, ele vai aumentar a produção de progesterona, que é aí a gente entra na segunda fase do ciclo menstrual, que é a fase secretora. No caso, focando no útero, a gente tem uma fase secretora, tá? E aí, nessa fase, a gente tem um aumento da produção da progesterona, que é o hormônio responsável pela gestação, praticamente, porque é o progesterona, progestar. É o hormônio a favor da gestação. Então, quando eu tenho uma progesterona mais alta, nesse segundo momento, nessa segunda fase, eu espeço mais o endométrio, que é a parede lá do útero, deixo ele mais gordinho, para receber o embrião. Caso eu não engravide, não tenha tido relação, ou tenha usado algum preservativo, enfim, caso não engravide, esse endométrio que estava bem gordinho pela produção de progesterona e de estradiol, ele descama e aí começa a menstruação novamente. E aí, por que eu estou explicando sobre isso? Porque as mulheres hoje, elas não sabem mais se elas estão, em qual dia do ciclo elas estão. E vocês vão contar como? Menstruou, primeiro dia do ciclo. Menstruação, sangue vivo. Desceu sangue vivo, é a primeira fase do ciclo, certo? Pronto, primeira fase do ciclo. Aí você vai contar quantos dias é o seu ciclo. Ah, a cada 30 dias a minha menstruação vem. Então, teu ciclo é de 30 dias. Ah, é a cada 28, a cada 29 dias. Isso não é uma regra, pode mudar de acordo com cada mês. Mas existe mais ou menos uma média parecida. E aí,
se eu tenho um ciclo, por exemplo, de 28 dias, que é o que é mais comum, eu menstruo cada 28 dias, que é o mais comum. A minha ovulação, ela vai acontecer aproximadamente 14 dias antes da próxima menstruação. Então, ela vai acontecer no 14º dia do ciclo. E aí, antes da ovulação, eu vou sentir o quê? O período pré-ovulatório. Eu posso sentir cólica, um pouquinho de cólica. Eu posso sentir o muco. Aí, esse muco em clara de ovo que eu falei pra vocês. Pós-ovulação, eu posso ter um pouco de aumento da temperatura corporal, tá? E na segunda fase do ciclo, que é o aumento de progesterona, eu posso me sentir mais inchada, um pouco mais retida, mais retenção de líquido pós-ovulação, que vai coincidir com o período pré-menstrual. E aí começa novamente a próxima menstruação, certo? Isso é importante porque a gente, mulher, precisa entender nosso corpício, até as fases melhores para, por exemplo, o ganho de massa muscular. Até as fases melhores para a gente entender sobre o nosso humor, que pode acontecer uma oscilação de humor por alteração hormonal. Entendido? Então, eu quis pincelar um pouquinho hoje com vocês só sobre ciclo menstrual, o básico. Tô falando aqui pra vocês o básico. Vai sair vídeo no canal, bem completo, explicando bem direitinho, vocês vão ter acesso. Tá joia? Beijos, 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 beijos. Hoje é na correria, porque eu entrei um pouquinho mais tarde. Eu vou deixar a live salva. Se alguém tiver dúvidas, coloca lá na live que eu vou deixar salva as dúvidas e diga que vocês estavam aqui no Make com Prosa. Coloque eu sou MP. Eu sou Make com Prosa, tá joia? E aí eu respondo as dúvidas de vocês lá. Beijo!